Romanos, capítulo 9, versículo de número 19. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Vai glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. Diz-me então, por que se queixa? Ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replica, porventura, a causa formada dirás, a coisa formada dirás, o que formou, por que me fizeste assim? Ou não tens o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparando-os para perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Feche os teus olhos, soberano. Não somos nada, mas o Senhor é tudo. Se o Senhor não falar, não operar, nada pode acontecer. Mas nós damos lugar ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Nos ajuda, Senhor. Ajuda porque nós precisamos. Coloca os teus anjos aqui, Senhor. E fala conosco, segundo a tua vontade, segundo o propósito de Deus. Que tudo aqui seja para a tua glória e para o teu louvor. Diga amém. Pode assentar no seu lugar. A nossa mensagem é: que vaso sou eu? Pergunta assim: que vaso sou eu? Mais uma vez e bem forte: que vaso sou eu? Amém. A palavra de Deus nos fala através do apóstolo Paulo. Ele, escrevendo aqui para a igreja lá de Roma, ele fala sobre a vida espiritual dos crentes. Nessa carta, Paulo está escrevendo à igreja falando sobre a vida espiritual dos crentes. E ele então os compara com vasos de barro. Ele compara aqui os crentes como vaso de barro. Diga assim: vaso de barro. Vaso de barro. Os vasos de barro, eles eram usados como lugar de guardar qualquer coisa, desde o alimento até algo de grande valor. Era usado vasos para guardar. A Bíblia nos fala sobre que seria como potes, né? Como potes ou caixas
que nós usamos nos dias de hoje para guardar algumas coisas. Até hoje nós usamos caixas, usamos outras coisas para guardar aquilo que nós queremos guardar, né? Então é mais ou menos assim. Agora, o que determina, ou o que mostra o valor do vaso? Aonde está o valor do vaso? O valor do vaso, ele não está no seu exterior. O valor do vaso, ele está no seu interior. Diga assim, o valor do vaso está no seu interior. O que determina o valor de um vaso não é o seu acabamento, não é a sua boniteza feita por fora, não é a sua pintura. O que mostra o valor do vaso é o que está dentro, diga assim, o que está dentro do vaso. Comparação do vaso, daqueles vasos das casas que eram usados, que Paulo está comparando que os cristãos é mais ou menos como vasos. Só que a Bíblia fala de dois tipos de vaso, nesse texto que nós lemos. Fala que tem vaso que foi construído para ser vaso de honra, e vaso que foi construído para ser vaso de desonra. O que nós podemos entender aqui, que sendo assim, nós como vaso nas mãos de Deus, sabemos o nosso valor por aquilo que há em nosso interior. Então, para nós descobrirmos qual é o vaso que nós somos nas mãos de Deus, nós temos que examinar o nosso interior, porque é o nosso interior que revela qual é o tipo de vaso que eu sou, o tipo de vaso que nós somos. É pela utilidade que nós exercemos no reino de Deus, é que mostra qual tipo de vaso que eu sou. Então, como está o seu interior? Examinando o seu interior, como você está? Porque de acordo que estiver o seu interior, mostra qual é o vaso que você é. Nós temos aqui esse vaso, que já tem muitos anos, né, que esse vaso está aqui, foi doado, foi presenteado quando a igreja fez aniversário, eu nem lembro quanto tempo. Alguém deu esse vaso de presente. Se você olhar, ele agora está meio de tanto jogar para lá e para cá. Mas antes ele era bem bonito, né? Bem assim. E a gente olhava e dizia assim, mas que vaso bonito. Você nunca fala assim, que flores bonitas. Não é verdade? Você sempre dirige ao vaso, que vaso bonito. Mas vamos tirar aquelas flores daquele vaso e vamos esconder elas. Você nem vai ver o vaso. Você não vai o vaso não vai nem sentido, não faz sentido nenhum para você. Mas aí se trazer outras flores bonitas e colocar naquele vaso,
Você vai olhar e vai dizer, não, mas o vaso ficou lindo. Porque na verdade não é o vaso, não é aquela parte de baixo que está ali. O que enfeita ali é as flores. Só que se você ver, a parte de baixo é chamada de vaso. O que está dentro é chamado de flores. Separado você vai dizer que flores bonita. Mas colocou no vaso, você vai dizer que vaso bonito. Então o que define eu e você como vaso nas mãos de Deus e na obra de Deus e como crente, porque o apóstolo Paulo está dizendo que todo crente é um vaso na obra de Deus. Você é um vaso, eu sou um vaso. A diferença entre nós muitas vezes é o nosso interior, é o que está dentro de nós. Porque o que está dentro de nós revela que vaso nós somos. Agora que Deus criou você como um vaso, a Bíblia está dizendo aqui que foi. E diz a Bíblia que nós não temos que questionar Ele. Porque Ele diz assim, qual é a obra que vai questionar quem fez a obra? Ninguém questiona. O vaso não tem como questionar o oleiro. Por que você me fez assim? Porque o oleiro, ele faz o vaso de acordo com a sua vontade, com o seu propósito. E assim nós fomos criados por Deus. Não importa qual é o vaso que você imagina que você é. Não é a sua aparência, não é a sua pintura. Você é um vaso. Mas o que te revela é quem está dentro de você. Glória a Deus. Então, como está o seu interior? Nós vamos comparar os vasos citados com a vida espiritual. Vamos fazer uma comparação do que Paulo citou, dos vasos citados lá em Romanos, com a nossa vida espiritual. Primeiro nós vamos falar do vaso de honra. Vaso de honra e de misericórdia. Está escrito no versículo 21. Está dizendo que nós somos vaso de honra, que Deus fez vaso de honra e de misericórdia. Um vaso de honra é um vaso utilizado para alimentação, para guardar o óleo precioso. Um vaso de honra é um vaso utilizado na alimentação para guardar um óleo precioso. Isso nós vamos encontrar isso lá em João, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Eu não preciso você ler, mas se você quiser marcar para ler em casa, você pode. A Bíblia fala do vaso contendo óleo, que era um óleo precioso. Então, sempre o vaso, era guardado nele óleo bom, óleo precioso, que era o lugar de guardar este óleo. E também para servir alimentos. Numa casa, estes vasos eram expostos para mostrar a sua beleza. Então, toda casa que tinha aqueles vasos, eles eram expostos em lugares de destaque, para quem chegar, olhar e ver que aqueles vasos eram vasos belos, bonitos. Este era o vaso de honra. Eles eram mantidos sempre limpos. Eles eram mantidos sempre reservados para ocasiões especiais.
Aqueles vasos eram sempre guardados, bem limpo, guardado em lugar de destaque, e ele sempre ficava ali para os momentos especiais. Aí eles eram destaque. Naquela festa, ou naquele evento, ele sempre estava ali como destaques especiais. E qual era a função do vaso de honra? Qual era a função de um vaso de honra? O apóstolo Paulo fala dos vasos de honra como vasos de misericórdia, demonstrando que a sua função é levar o amor de Deus ao próximo. Paulo, olhando para nós e nos comparando como vaso de honra, ele diz que nós somos vaso de honra para quê? Nós somos vasos de honra como vasos de misericórdia. O versículo diz isso, que ele fez os vasos de misericórdia, demonstrando que a nossa função é levar o amor de Deus ao próximo. Qual é a função do vaso, do crente como vaso? Paulo está olhando e está dizendo que Deus nos criou como vaso de honra e que a nossa função é de levarmos a misericórdia, que nós somos como vaso de misericórdia, e nós demonstramos que a nossa função como vaso de misericórdia é levar o amor de Deus ao próximo, é revelar ao próximo que nós somos e o que está dentro de nós. Quando nós carregamos no nosso interior a presença do Espírito Santo, quando você tem a presença do Espírito Santo, quando a gente fala a presença do Espírito Santo no seu interior, dá a entender que nós somos a vasilha, o vaso, mas que o Espírito Santo, ele é aquele que vem embelezar, ele é a flor que está dentro de nós. E por ele estar em nós, nós somos usados como vaso de misericórdia, levando amor ao próximo. Porque o que está dentro de nós e o que embeleza o vaso é o amor, que reina dentro do nosso coração e que traz a nossa beleza, e que faz com que nós sejamos belos, com que as pessoas olham para nós e nos vê como vaso de misericórdia, vaso de honra e vaso que presta, vaso que faz algo, vaso que chama a atenção aos olhos de quem vê. Glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Então, quando nós carregamos no nosso interior o Espírito Santo, e quando somos usados por Deus para levar a sua misericórdia ao próximo, nos tornamos um vaso de honra para Deus. Quando é que nós nos tornamos um vaso de honra para Deus? Quando nós levamos o amor e a misericórdia de Deus para o nosso próximo. Quando somos usados e quando somos usados por Deus para levar a sua misericórdia ao próximo, nos tornamos um vaso de honra para Deus. Quero te perguntar, você tem sido um vaso de honra e de misericórdia? Deus está te perguntando nesta noite.
O Espírito Santo está te perguntando nessa noite: você tem sido um vaso de honra para Deus? Porque vaso você é. Queremos saber se você é o vaso de honra ou não. Qual é a função do vaso de honra? Quem é vaso de honra? Aqueles que o Espírito Santo habita no seu interior. E por o Espírito Santo habitar no seu interior, você é um vaso de honra agindo como misericordioso e levando o amor de Deus para o seu próximo, para as pessoas. Nós já explicamos aqui que muitas vezes esse negócio de próximo nos confunde. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Na verdade, o meu próximo não é o seu próximo. O seu próximo não é o próximo do outro. Quando a Bíblia diz que é para nós sermos vaso de honra para o nosso próximo, o nosso próximo, mais próximo e mais próximo de nós é a nossa própria família. São os mais próximos de nós. Depois se estende para os nossos parentes. Depois se estende para o meu vizinho. Depois se estende para o meu amigo, para a sua amiga. Quantos próximos você tem no seu zap? Você tem alguém no seu zap porque é seu próximo, pessoas próximas de você. Se você tem alguém no seu zap que não é tão próximo de você, no mínimo é conhecido seu, porque você não vai colocar nas suas redes pessoas que você não conhece. Então essas pessoas se tornam próximo. A responsabilidade minha e sua é ser vaso de honra e de misericórdia para aqueles que são o meu próximo, estão próximos de nós. Você é o meu próximo, porque nós estamos juntos quase todos os dias. Nós nos falamos quase todos os dias pelas redes sociais, nós estamos bem próximos. Mas quando eu, como seu próximo, envio uma mensagem para você, que essa mensagem, ela te toca, você recebeu ela como um vaso, e você como um vaso de misericórdia, você diz assim: chegou até mim, agora eu sou responsável para passar para os meus próximos. E você vai usar de misericórdia e vai usar lá um tempinho para você mandar aquela mensagem que tocou no seu coração para o seu próximo vai receber. Porque muitos de nós queremos ser vaso de honra, mas não usamos esse vaso com misericórdia e com amor para alcançar o nosso próximo. Então Deus está dizendo assim: eu te chamei para ser vaso. E para você ser vaso de honra, você precisa ser misericordioso, porque o versículo diz que Deus fez vaso de misericórdia, mas também diz que Deus fez vaso para a ira. Está escrito aí no texto. E Paulo está dizendo que tem vaso para glória e vaso para ira. Quando você não é vaso de ira, é quando o que está dentro de você mostra quem você é. É quando o seu interior está cheio do Espírito Santo. E você então, você divide os frutos do Espírito que está em você com alguém.
Você é visto como um vaso de misericórdia, não só pelas pessoas que você convive com elas, mas pelo próprio Deus. Quando você é conhecido como vaso de misericórdia, quando você divide, quando você leva a misericórdia e o amor para o seu próximo, para as pessoas. Você está dando frutos. E é os frutos que mostram quem vaso você é. Então este é o primeiro. Eu te pergunto, você tem sido um vaso de honra e misericórdia? Encha-se da presença de Deus e exerça a partir de hoje misericórdia para com seu próximo. Encha-se da presença do Espírito Santo e você será vaso de honra nas mãos do oleiro que é Deus, nas mãos do Espírito Santo. Este é o vaso de honra. Mas também ele fala do vaso de desonra. Lê para nós o 21 aí, até o 22, pastora. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Pronto. Eis que direis, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Não, tá bom. Preste atenção. A Bíblia diz que mesmo quando é vaso para a ira, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus, com paciência, ele suportou. Mesmo que nós, como crente, nós temos vivido e andado como vaso de desonra, e não como vaso de honra, assim mesmo Deus, ele nos suporta com muita o quê? Com muita paciência. Porque a paciência de Deus nunca acaba para conosco. Ele fica esperando que nós nos convertemos de vaso de desonra para vaso de honra. Esta é a grande notícia para nós. O que basta é nós examinarmos a nós. Que vaso eu sou? Vaso de desonra. Um vaso de desonra era semelhante. O vaso de desonra é semelhante a um pinico. É semelhante a um vaso sanitário. Vaso ou uma lixeira. O vaso de desonra, naquela época, era mais ou menos comparado com uma lixeira, que era para colocar lixo. É como um vaso de descarga. Era um vaso, mas era um vaso. Quando você vai no banheiro, eu vou sentar no vaso. É vaso. Mas o que é que você põe naquele vaso? O que é que tem naquele vaso? Uma lixeira é um vaso. Mas preste atenção. É para colocar alguma coisa, mas o que é colocado nele? Então pode ser o vaso mais bonito ou mais bem preparado. Mas o que coloca nele é que revela quem ele é. Seria uma vasilha para colocar coisa suja. Um vaso daqueles dias de desonra era para colocar coisa suja. Agora, todo vaso
que era feito para colocar coisas boas. Mas vamos imaginar que você tinha aquele vaso e você colocava coisas boas nele, colocava óleo precioso, colocava azeite, colocava coisas boas, mas de repente aquele vaso ele rachou, simplesmente rachou. E de repente você descobriu, glória a Deus, aleluia, você descobriu que aquele vaso rachado, ele estava vazando o óleo, ou vazando a água, que aquele vaso estava sujando a sua toalha, e você diz, esse vaso rachou. Mas vaso rachado não tem como remendar ele, tem? Não tem. E você então decidiu, a partir daquele dia, usar aquele vaso diferente. Você vai usar ele agora para colocar lixo. Você vai usar ele agora para colocar atrás da porta. E você então resolveu colocar areia dentro dele para pesar ele, para ficar atrás da porta. E de repente aquele vaso ficou ali, mas ninguém dá nada por ele. Agora ninguém olha mais para ele. Porque agora esse vaso se tornou um vaso de desonra. Ele não é mais um vaso visto. Porque as pessoas olham para ele, para aquele vaso, e está vendo sujeira nele, coisas que não agradam. E de repente aquele vaso fica ali, as pessoas passam, esbarram nele, e ele acaba o quê? Quebrando. E quando ele quebra, faz o quê? Joga fora. Muitos nem aproveita quando ele racha. Já pega e já descarta logo. Não quero o vaso quebrado. Então a Bíblia fala, o Senhor nos comparando, o apóstolo Paulo comparando, com esse vaso de desonra. Que nós, dentro de nós, o que está dentro de nós, não traz beleza para nós. Só traz discórdia. Dentro de nós só tem coisas que não glorificam a Deus. Nós não levamos a misericórdia de Deus para os nossos amigos, para os nossos próximos. Nós não falamos do amor de Deus mais para o nosso próximo. Nós ficamos com o coração sujo, a sujeira dentro de nós, há empecilho dentro de nós para fazer as coisas que Deus tem para nós fazermos. E por isso nós nos tornamos vaso de desonra. Agora, a pergunta é, se Deus vai usar o vaso de honra ou de desonra? Quando você é vaso de honra, Deus te coloca no pedestal, coloca lá em cima, para você ser visto, para você fazer a diferença. Mas nós, como cristãos, nos tornamos vaso de desonra, que nós não deixamos o Espírito Santo nos limpar, nós não permitimos o Espírito Santo nos lavar, nós não permitimos o Espírito Santo mover a nossa vida, o nosso coração, e aí deixamos que o Espírito Santo saia, e nós começamos a deixar entrar dentro de nós a sujeira do mundo, as coisas contaminadas lá de fora, nós continuamos sendo o quê? Vaso. Nós continuamos sendo vaso. Deus olha para nós e olha e diz, é vaso. Mas é um vaso de desonra, é um vaso que eu não tenho como colocar nele coisas
boas. Por exemplo, se você é um vaso de desonra, como que Deus vai colocar amor no seu coração? Como que Deus vai colocar o Espírito Santo na sua vida? Como que Deus vai te dar dons espirituais? Como que Deus vai usar você para pregar uma palavra de fé para as pessoas? Como Deus vai usar você para curar os enfermos? Como Deus vai usar você para ganhar almas para o reino dele? Você se torna um vaso inútil. E aí, o que o diabo faz? Ele começa a colocar mais e mais sujeira nesse vaso. E a Bíblia diz que esse vaso foi construído pelo próprio Deus. Porque Deus te construiu para ser esse vaso de honra. Mas você só se torna vaso de honra quando você permite o Espírito de Deus agir dentro de você. Quando você se humilha, entra em humildade na presença de Deus, reconhece que você não está sendo um vaso de honra, e você vai para o joelho, e você fala com Deus, e você fala com o Espírito Santo, me ajuda porque me limpa, me purifica. Aí diz a Bíblia que Deus pode quebrar de novo e fazer de novo. O que está escrito lá em Jeremias? Quando ele viu o oleiro amassando barro, fez o vaso, mas o vaso quebrou e ele pegou o escaco do vaso e tornou a amassar de novo e fez um vaso novo. E ele diz assim: assim é vocês nas minhas mãos, eu sou o oleiro e vocês são o vaso. E quando vocês racham, quebram, eu não jogo fora não, eu quebro, eu amasso e faço de novo. Quando você reconhece que você não está sendo um vaso de honra, fala para Deus: Deus, me quebra, me faz de novo. Tira a sujeira da minha vida e me faz um vaso novo. Só que aí tem um preço alto. Porque para fazer de novo tem que quebrar. E aí não adianta você falar assim, questionar assim, dizer: Deus não podia fazer um remendozinho só não? Deus não podia fazer apenas uma maquiagem nesse vaso? Não existe, querido. Quando um vaso racha, não tem mais jeito. Preste atenção nisso. Não tem como fazer maquiagem. Tem que quebrar e fazer de novo. E por isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos passar pelo processo do amassamento. Passar pelo processo da dor. Passar pelo processo de ser quebrado e feito de novo. Nós precisamos passar por esse processo. E a Bíblia diz que quando Deus começa a quebrar, amassar, Ele tem que quebrar e amassar mesmo, para aproveitar. O que eu tenho aqui para dizer para você, que não importa se já está quebrado, Deus tem o poder de renovar, Deus tem o poder de te fazer de novo. Ele não descarta, ele quebra, ele amassa para fazer de novo. Agora o importante é que um dia Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que ele verteu o sangue dele na cruz. E quando um vaso é quebrado, há solução sim. É só passar o sangue de Jesus Cristo. É só entrar na presença dele, porque o sangue de Jesus Cristo, ele renova o vaso novamente. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos deixar o Senhor nos quebrar, para nos fazer um vaso diferente, um vaso novo. Nós precisamos deixar que o Senhor nos quebra para nos fazer
um novo vaso. Um vaso novo. E esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não adianta questionarmos a Deus. Não podemos dizer para o Senhor o que Ele deve fazer. Ele sabe o que fazer. E sabe como fazer nas nossas vidas. Deus renova totalmente a nossa vida. Realmente dói quando Ele está fazendo isso. Mas se Ele está doendo, é porque Deus está dizendo: eu preciso transformar você num vaso de honra, colocando dentro de você o meu espírito e fazendo de você um vaso novo. Você já foi renovado por Deus? Você quer ser renovado por Deus? Você precisa ser renovado por Deus? Você tem que entender isso. Porque se você nunca quiser, se você nunca desejar, você jamais vai ser renovado. Você vai continuar sendo vaso de desonra. Mas o que Deus te manda falar nesta noite é que Ele criou você com muito amor e muito carinho. E que por mais que você tenha se distanciado, tenha se tornado vaso de desonra, Ele é compassível, Ele espera, Ele é paciente, aleluia. Mas Ele te chama todo dia, toda noite, todo momento. Se você é vaso, se você é escolhido de Deus como vaso, Deus não te escolheu, Deus não te chamou para ser vaso de desonra, Ele te chamou para ser vaso de honra. E não importa quem você é, quando Deus coloca o Espírito Santo dentro de nós, a Bíblia diz que não há diferença entre nós. Não há diferença se você é estudado ou não. Não há diferença se você é preto ou branco. Não há diferença se é criança, se é jovem, se é adolescente ou se é velho. Quando Deus coloca o Espírito dele dentro de nós, nós nos tornamos vaso de honra para o nosso próximo, para o seu próximo. E você vai usar da misericórdia de Deus para declarar o amor de Deus para o seu próximo. O seu próximo precisa olhar para você e dizer: que vaso bonito, que vaso bonito, que vaso bonito. Aí a senhora: mas eu não tenho boniteza nenhuma. Mas a boniteza não está no exterior, ela está no interior. E quando você é um vaso de honra, querido, você se surpreende com as pessoas, porque elas começam a te procurar, elas começam a querer estar perto de você, elas começam a te visitar, elas começam a te pedir alguma coisa. Elas olham para você e veem que você é diferente, e elas começam a querer ser o que você é. E você olha e diz: mas eu não tenho beleza nenhuma. Olha, no espelho não tem, mas a boniteza não está no seu interior, no seu exterior, está no seu interior. A boniteza vem de dentro de você, vem de dentro de você, flui. Olha o que flui nesse vaso. Tirar as flores desse vaso, ninguém vai dar nada por ele. Porque a beleza não está no vaso, está nas flores que está dentro dele. A beleza não está na sua cara, no seu rosto, quem você é, na sua aparência. Mas a beleza é o Espírito Santo que habita dentro de você. E Deus criou você como vaso
para a habitação do Espírito Santo. Você quer? Você deseja? Deixe Deus quebrantar e moldar o seu coração, para que você seja um vaso de honra. Diga para o seu irmão, deixa Deus quebrantar e moldar o seu coração, para que você seja um vaso de honra. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo. Deus é paciente, querida igreja. Deus diz que é paciente mesmo com os vasos de desonra. Quando nós temos um vaso quebrado, nós jogamos fora, nós descartamos. Mas Deus não nos descarta, Deus não nos joga fora. Ele é paciente. Ele é paciente. Diga para o seu irmão, Deus é paciente. Deus está esperando. É só você deixar. Ele vai te mudar. Ele vai transformar você. E você vai ver. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Ele. Põe a mão no seu coração e clama ao Senhor. Reconheça que vaso você é. Ou que vaso você tem sido. Quem sabe você diz assim, eu era um vaso de honra. Eu sentia isso. Mas de repente apagou, de repente parece que as coisas não funcionam mais. Agora não adianta. Lembra que se você continuar rachado, não vai resolver o problema. Porque tudo que põe no vaso rachado, vaza. Tudo que põe no vaso rachado, não permanece. Mas se você é vaso de honra, se você deixar Deus quebrar e fazer você de novo, Deus vai colocar unção, Deus vai colocar vitória, Deus vai colocar vida, Deus vai colocar amor, porque não vai fugir, não vai sair. Abra o seu coração agora para o Senhor. Oh Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Espírito Santo. Nós somos fracos, nós somos negligentes, sim. Mas hoje nós descobrimos que não importa se chegamos a ser vaso de desonra, porque o Senhor nos esperou até hoje, para hoje falar conosco e mudar a nossa história. Então, Espírito Santo, venha sobre mim, toma as minhas causas nas tuas mãos, lute as minhas lutas. O Senhor sabe da luta que eu tenho, o Senhor sabe da luta que essas pessoas têm, mas assume as lutas deles hoje, agora, nesta hora. A palavra diz que a luta não é nossa, é do Senhor. E o Senhor quer entrar em ação para mudar o vaso, para transformar o vaso. Senhor, eu me coloco como um vaso quebrado hoje, porque eu quero sim, Senhor. Pode quebrar de novo, Senhor. Pode, meu Deus, amassar o barro, pode amassar esse vaso. Mas faça ele de novo, Senhor. Eu quero ser renovado. Eu quero ser restituído e restaurado como vaso de honra, Senhor. Porque eu quero carregar o Espírito Santo. Eu quero carregar a unção sobre a minha vida. Eu quero carregar o amor do Senhor dentro de mim, para poder, Senhor,
Tende misericórdia e levar o amor do Senhor ao meu próximo. Aleluia! Todos nós temos próximos. O seu próximo não é do outro. Quem é o seu próximo que você precisa ser vaso na vida dele? Quem é o seu próximo que você precisa ser um vaso de honra para ele e para ela? Aleluias! Entra na presença de Deus e peça a ele, igreja. Vai doer, vai. Mas depois que ele transformar você no vaso, vai ser vaso de honra. Vai ser vaso de honra para Deus e Deus vai te usar. Deus não pode usar vaso de desonra. Deus não pode colocar nada em você se você não é um vaso de honra. Eu oro agora em nome de Jesus. Deus, oh Espírito Santo, obrigado pela paciência de Deus para comigo. Obrigado pela paciência de Deus para com os teus filhos. Porque se hoje eles reconhecerem que precisa de renovo, o Senhor vai renová-los. Se eles reconhecerem que precisa mudar, o Senhor vai mudá-los. E Deus está falando com você que tanto tem pedido a Ele, que tanto tem falado com Ele ou reclamado com Ele. Esta mensagem, Deus está falando no seu espírito. Deus está falando profundamente com você, que tem questionado Ele. Ele só diz para você: deixa eu fazer. Eu não descarto nenhum. Quem sabe você já quis até sair da presença de Deus, se descartar por você mesmo. Mas Deus manda te dizer: não é hora, não. É hora de você buscar. É hora de você receber. É hora de você querer que Ele muda você, morda você da maneira dele. O vaso não pode dizer para o oleiro: você não pode dizer o que você quer que Deus faça. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Diga para Ele: faça o que o Senhor quer. Eu só quero ser vaso. Diga: eu só quero ser vaso. Diga bem forte: eu só quero ser vaso. E vaso de honra. Eu quero ser vaso de honra. Eu quero ser vaso de honra. Não importa o que o Senhor vai fazer comigo, mas faça o que o Senhor quiser. Mas me faça vaso de honra, porque eu não aceito continuar sendo vaso de desonra na casa do Senhor, na obra do Senhor. Diga glória, aplauda Ele, da glória, da glória, da glória. Maravilha, 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 Senhor. Obrigado, meu Deus, toda honra e toda glória, todo louvor é para Ti, ó Deus. Receba essas palmas como adoração e como louvor perfeito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Pastor, o senhor não vai me chamar para orar por mim, não? Se alguém quiser vir aqui, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Então vem aqui na frente. Porque às vezes você está pensando: será que o pastor vai me chamar para orar por mim? Se você quiser, pode vir aqui na frente que eu oro com você. Pode assentar no seu lugar. Você está precisando de uma cura, de um milagre? Você está precisando que o Senhor te faça novo? Quem sabe? Eu estou aqui para orar por você. Glória a Deus. A igreja estende as mãos aqui. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Você não está precisando de oração para um milagre na sua vida, uma cura. Ou quem sabe você está dizendo: Deus, eu quero um renovo. Renova a minha força, renova a minha fé. Eu me arrependo nesse momento. Aleluias. Glória a Deus.
A igreja fica de pé, estende as mãos aqui. Glória a Deus. Eu quero que a Dirce venha aqui, eu quero orar com você, por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Talvez você sonhe de ser diferente. Espírito Santo. Talvez o diabo tenha acusado você. E você não está aguentando mais o peso. Porque tudo que vem tem vazado. A unção não para. Por mais que Deus te dá, vaza, porque é vaso quebrado. É vaso trincado. Mas o Senhor quer hoje fazer você um vaso novo. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, solta os braços de vocês. Se puder chegar mais assim, porque eu vou passar colocando a mão. Chega mais um pouquinho aí, que eu quero colocar a minha mão